No vídeo de hoje eu vou trazer vocês aqui no Bom Retiro. Eu vou refazer com vocês um caminho que eu fiz em 2012 com a peça do Teatro da Vertigem, que a gente fazia 958 metros aqui pelo Bom Retiro. Ele iniciava ali na Oswald de Andrade, que é uma oficina cultural que tem peças de teatro, tem um teatro lá também. E aí ele ia até um shopping e de lá a gente voltava e fazia esse percurso de 958 metros em 2012 para falar um pouco do bairro, do consumo também. Então vamos lá acompanhar comigo esse vlog hoje aqui no Bom Retiro. Eu estou saindo aqui da estação da Tiradentes, que fica aqui pertinho da rua Três Rios. E aí ele fica próximo também da Luz e da Pinacoteca e do Museu da Língua Portuguesa. Eu trouxe vocês aqui hoje porque eu vou refazer o caminho de 958 metros de uma peça do Teatro da Vertigem que eu fiz em 2012 com eles aqui. A gente vai passar agora pela Rua Três Rios, que foi considerada em 2021 pela Time Out, uma revista britânica, né, como uma das ruas como a 7ª rua mais legal, porque tem vários bares, restaurantes, tem mercado também. A gente está indo em direção a Três Rios. Aqui no Bom Retiro, antigamente, era uma chácara onde a elite passava os finais de semana, as férias. E aí, no século XIX, quando teve a ferrovia, as indústrias, começou a ter uma migração muito forte de portugueses. E aí começou a se transformar esse bairro aqui do Bom Retiro, né? Na época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, em 1920 mais ou menos, começou a ter uma migração muito forte de judeus por aqui também, o que mudou bem a cara do bairro. Virou um bairro de muito comércio de tecidos, até a década de 80, 70, 80, quando começou a migrar muitos coreanos e bolivianos, que é o que mais predomina hoje aqui no bairro do Bom Retiro. E aí mudou-se bastante a cara do bairro, né? Hoje em dia tem muitos restaurantes de comida coreana, e aí tem muito comércio também de roupa, né? De tecido também, mas mais de roupa, como a José Paulino, que é uma das avenidas mais importantes daqui, né? Que vende bastante roupa e tudo mais. Aí a gente está aqui agora na Rua Três Rios. É um final de semana hoje, então tá bem cheio aqui. Tem muitos mercados coreanos, tem botecos, bares, tem vários restaurantes também coreanos. E nas ruas paralelas também tem bastante. E é um bairro bem agitado, principalmente fim de semana, nos sábados e domingos. Aqui tem um movimento bem grande. Aí a gente está indo em direção agora a Oswald de Andrade, que era onde o público se concentrava e saía de lá. A peça não começava lá, mas o público se concentrava na Oswald e ia levado pela produção até um shopping chamado Shopping Lombroso, que era onde dava início a toda a peça, né? O espetáculo se iniciava lá. Mas antes de eu chegar ali na Oswald, eu vou parar numa cafeteria para comprar uma água de coco com limão, que eu nunca tinha provado antes, e é super refrescante. Ali é a cafeteria que eu falei para vocês, que tem vários bolos também, café, bebidas. E aí tem essa bebida aqui de água de coco com limão e bolo de matcha. É muito bom aqui. Apesar de eu ser baiano, né, eu nunca tinha tomado água de coco com limão. Eu nunca tinha provado essa mistura, mas é muito bom. É muito gostoso. E os doces daqui são muito bons também. Vale a pena vir aqui provar os doces daqui. Chegou a água de coco com limão. Isso é maravilhoso. Vocês não sabem o quanto refrescante é. É muito bom. Vamos continuar então nossa caminhada aqui a Oswald de Andrade e fazer esse percurso da peça. Então o Teatro da Vertigem é um grupo de teatro aqui de São Paulo que trabalha muito com intervenções urbanas, né? As peças deles geralmente são feitas em alguma área urbana, dentro de igreja, já foi feito também no Rio de Tietê. E aí eles ficaram 2 anos pesquisando aqui sobre o bairro do Bom Retiro para poder fazer o estudo e mergulhar aqui na cultura do Bom Retiro e tudo mais, para entender
E aí logo após eles ficaram um ano aqui com essa peça. E aí eu fiz parte desse espetáculo já quase no final. Já no finalzinho de 2012, aí 2013, foi até março de 2013 essa peça. E aí o público era um teatro itinerante, né, que era feito em vários lugares aqui do bairro do Bom Retiro. E fazia uma crítica social, né, ao consumo, às pessoas que fazem a confecção dessas roupas, né, que ganham muito pouco. Hoje em dia a gente fala de fast moda, né? Moda fast, não sei qual é o termo que se usa hoje em dia, que é esse consumo de roupas baratas e que é feito muito rápido tudo, sem muita qualidade, e que essas pessoas que geralmente fazem essa costura, né? Essa produção ganha muito pouco em cima de cada peça. E aí na época também tinha a Cracolândia era concentrada ali no terminal Princesa Isabel. Então tinha também esse personagem, que era um usuário de crack, que ficava permeando todo o espetáculo também. E a cada ponto que parava, essa pedra de crack dele ia aumentando, até chegar no Taíbe, que é um antigo teatro aqui da região, que essa pedra era imensa, né? Mas eu não vou dar muito spoiler. Quando a gente chegar lá quando a gente chegar lá no shopping, eu conto com detalhe a partir dos momentos que a gente for passando pela rua. Agora a gente está passando aqui na frente do Complexo Cultural Oswald de Andrade. Ela foi inaugurada em 1905, né? Esse prédio. Antes era uma faculdade de farmácia. Depois virou a faculdade de odontologia da USP. E aí passou por uma reforma e virou um centro cultural, um complexo cultural bem importante aqui em São Paulo. Que tem várias peças, várias oficinas. Fica bem aqui no coração do Bom Retiro também, né? Então aqui começa a nossa jornada da peça. O público saía daqui da Oswald e caminhava aqui pela Três Rios para ir até o Shopping Lombroso junto com a produção. O espetáculo geralmente era às 9 horas e aí o bairro do Bom Retiro ele se transforma muito, né? No início, assim, de manhã, à tarde, durante a semana, ele é bem cheio de comércio, de pessoas. É um fluxo muito intenso, né, de carro, pessoa, compra, comércio, tudo. E aí mais pro fim da tarde, à noite, o bairro já vai se transformando. E aí à noite, que era quando tinha um espetáculo, o bairro era totalmente outro, né? Porque era de noite, você via mais pessoas em situação de rua, que interagia também com o elenco. Tinha várias cenas também que aconteciam com intervenção de ônibus, carro que passava, porque também tinha várias peças no meio da rua. E aí ficava agora, por exemplo, a gente está no finalzinho da tarde, né? E as lojas já estão bem fechadas aqui também, o fluxo está bem menor do que o normal. Essa região aqui é uma região de muita loja de venda de roupa. Tem também uma região aqui que vende muito equipamento para máquina também de costura. Enfim, é bem voltado assim para essa coisa têxtil, assim, né? De roupas prontas, de materiais para costura e tudo mais. Você vê que o bairro, nesse horário que o comércio vai se finalizando, né? Tem poucas lojas agora abertas por aqui. E aí o bairro já vai se transformando em um outro tipo de bairro também, né? Que é bem diferente do que é durante o dia. Então o público fazia todo esse caminho até chegar ali no Shopping Lombroso. E essa é a José Paulino, que é uma das ruas mais famosas daqui do Bom Retiro. Tem a feirinha coreana lá no início dela também, e é para onde vai a Luz, a Estação da Luz. Ela vai até lá no final. Isso aqui é muito fervido de lojas de roupa e tudo mais, comércio, né? E aí o público fazia esse caminho, que faz parte dos 958 metros até o Shopping Lombroso, que ele fica ali do lado do trilho do trem, que sai ali da estação Júlio Prestes e vai até não só, né? Mas sai da Júlio Prestes e passa pela estação da Barra Funda. E aí ele fica beirando ali o trilho do trem, ali no final. Então o público vinha andando isso aqui à noite, junto com a produção, até chegar aqui nessa esquina para iniciar o espetáculo. Então a gente andou aqui na rua Três Rios
até a Professor Lombroso, que era onde começava o espetáculo. Ali já é o trilho do trem. E aqui é tudo o shopping, né? Que é essa rua daqui, a gente vai passar ali na frente, mas eu vou mostrar pra vocês só a parte ali do estacionamento, que dá pra ver um pouco do shopping, que era onde iniciava a peça, né? Aqui, a gente tá bem aqui no trilho do trem. E aqui era onde a gente, né, da técnica vinha pro início do espetáculo. Que essa porta aqui ficava assim fechada e o público ficava concentrado ali, do outro lado da porta. E aí depois, quando começava o espetáculo, essa porta subia um pouco e aí começava com o usuário de crack. E olha o trem passando. A gente pegou bem a hora do trem. Então a gente começava o espetáculo ali dentro desse shopping e fazia esse caminho que eu vou fazer com vocês agora, e em cada ponto que parava tinha alguma interação, que aí eu vou mostrando para vocês o percurso que a gente vai voltar para Oswald de Andrade, né? Então o público vinha, se concentrava aqui na Rua Professor Lombroso. Era exatamente isso aqui à noite, só que escuro, né? A rua assim deserta, todas as lojas fechadas. O shopping também ficava com a porta baixa. E aí quando o público estava aqui, concentrado na porta do shopping, a gente subia a porta para poder o público adentrar o espaço. Era meio penumbra, assim, não estavam todas as lojas acesas e tal. E só era permitido até 70 pessoas para poder ter um controle maior desse fluxo, né, durante a andada pela rua, para que a gente tomasse conta do público. Então ele começava aqui nessa porta, Shopping Lombroso, a gente adentrava e por dentro dos corredores do shopping a gente ia fazendo a encenação. E aí a gente que fazia a parte da contrarregragem, a gente se vestia como se fosse manequins. Tinha alguns atores também que faziam esses personagens de manequins ao longo da peça. E a gente, quando o público via, a gente tinha que meio que congelar, dar uma parada assim para poder o público não ver exatamente as pessoas e tal. E a gente sempre estava confundindo com... A gente estava sempre misturado com os manequins, com o elenco e tudo mais. E eu geralmente ficava na ponta, né? Eu ficava antes do público chegar. Então, abria aqui o shopping, eu já saía por essa outra saída aqui. Por essa outra saída, que era onde o público ia sair. Eu fazia todo um tapete de várias roupas que eles tinham. Aí o público saía e aí eu ficava aqui nesse poste, tipo, soldando alguma coisa e tal, para o público passar por mim. E aí o público terminava de ir andando aqui. Aqui era a saída do público do Shopping Lombroso. E aí era a primeira parte da peça. Ó, como é deserto aqui quando não tem nada acontecendo. Fica muito vazio o Bom Retiro. Ele parece que morre, sabe, o bairro. E aí à medida que vai escurecendo, anoitecendo, ele vai se transformando. E aqui tem muitas lojas também, muitas fábricas, né, de costura em cima dessas lojas aqui. Tem muita gente que fica aí costurando e tal. E essa parede aqui é a parede do trem ainda, do trilho do trem que vai até a luz. E aí saindo aqui, naquele ponto de ônibus ali, ficava uma atriz, que era uma atriz que ficava muda o espetáculo inteiro, mas ela estava sempre presente em vários lugares dos percursos, né, que a gente passava com a peça. Como a faxineira também, aí tinha esse usuário de crack, tinha uma moça com várias sacolas, que era do consumo, né, que ela simbolizava essa coisa do consumo, e ela passava a peça inteira em busca de um vestido específico. E aí eu saía correndo aqui nessa rua, antes do público vir, e subia uma das atrizes aqui, nessa marquise aqui do Canabé, que era uma outra loja. E aqui ela estava vestida de noiva, e aí tinha toda a encenação, o público ficava aqui distribuído por aqui, e ali acontecia, e aí era nessa hora que eu ia preparar o desfile, que acontecia ali naquele cruzamento, ali na frente. Tinha um tapete em cruz, assim, que o elenco desfilava, fazendo menção às passarelas, né, as roupas de grife e tudo mais. E aí aqui, como a gente não fechava o trânsito, né,
tinha fluxo de ônibus que passava durante a peça. Então a gente tinha que controlar tudo isso também, né? Tomar cuidado com o público, o elenco também tinha que tomar bastante cuidado. Aqui é a José Paulino, né? Que é o encontro, que a gente fazia o desfile aqui. E essa é a rua José Paulino, que está mais, do lado de cá tem mais lojas abertas, né? Do que o que a gente pegou da outra ponta lá. São muitas lojas de roupa que tem por aqui. E aí ficou muito famoso também por conta das comidas coreanas, né? Essa região daqui. O povo tem vindo muito, né? Porque tem essa feirinha daqui de coreano de fim de semana. E os restaurantes também, né? Que tem muito restaurante, tem muito lugar coreano para comer aqui. Tem mercado para comprar coisas coreanas também. Aí se vocês quiserem que eu faça um vídeo dos mercados que tem aqui e tal, deixa um comentário aí que aí eu volto aqui no bairro do Bom Retiro para trazer vocês, para levar vocês nesses supermercados e tudo mais, para vocês conhecerem um pouco mais do bairro do Bom Retiro. Aí aqui nessa esquina montava-se um ringue, que duas atrizes ficavam meio que lutando, e elas terminavam seminuas aqui nessa cena. E aí enquanto o público estava assistindo essa cena aqui da luta, do ringue, eu corria por essa rua aqui, para dar a volta na Oswald para sair com uma vitrine. Porque ao longo da peça tinha uma costureira, que ela sempre estava presente em algum lugar. Lá no Lombroso ela ficava dentro de uma loja, aí a loja toda escura, só luz nela e tal. Então essa costureira, todos esses personagens assim principais, eles permeavam a peça o tempo inteiro, né? A moça do consumo, essa outra atriz que ficava calada o tempo inteiro, o usuário de crack, essa empregada também, que era uma empregada filósofa, que ficava falando várias coisas sobre a peça durante todo o percurso. E tinha essa costureira também. E aí quando a gente chegava, que é essa rua aqui ela já vai terminar ali na Oswald, né? Aquela esquina ali, que foi onde a gente começou o percurso. Então quando o público estava chegando mais ou menos ali no meio, onde tem aquele carro branco passando agora, a gente passava com a vitrine ali pelo meio da rua. E aí nessa vitrine tinha essa costureira sentada, que passava, e a gente passava um pouco antes do público chegar, para poder dar tempo de esconder a vitrine, porque a gente tirava a vitrine da Oswald, passava e escondia ele lá no Taíbe, que é onde a gente está indo agora, que é o antigo teatro. Então essa peça, ela discutia a exploração do trabalho, a migração clandestina e essas pessoas que ajudaram a construir todo esse bairro e no fundo foram esquecidas, né, ao longo do tempo. Então a gente está chegando agora aqui na Oswald de Andrade, que é esse muro aqui já. Já tinha passado a costureira, né, por aqui. E aí a gente direcionava o público para o Taíbe, que é esse espaço lá, que era o antigo teatro lá, né. Que é ali, que hoje é conhecido como a Casa do Povo. Um centro cultural que também tem aqui, né. Que essa Casa do Povo, ela foi inaugurada em 1946 por judeus progressistas que conseguiram fugir do Holocausto, né, e migraram aqui para o Bom Retiro. E foi um espaço de resistência, né, durante a ditadura, inclusive, durante o nazismo. E hoje ainda funciona, o teatro não funciona mais lá dentro, né, mas a gente usava, o público descia para o teatro, a gente conseguia descer com o público por aqui e saía pela outra porta. E aí no final tinha uma caçamba aqui de entulho e tinha vários manequins jogados em cima e algumas atrizes também seminuas em cima desse lugar aqui, né? E aí a peça acabava aqui, o público ficava do outro lado, onde tem esse mercado aqui agora. Ficava ali e a gente agradecia aqui. E aqui é a Casa do Povo que a gente fazia a peça. E é bem legal, assim, interessante voltar aqui, né? Porque ele passou por um tempo fechado, até fazer uma reforma e até ser usado novamente pela comunidade e tudo mais, né? E era bem úmido lá embaixo, porque era um teatro desativado, então era bem arcaico. E aí terminava também com essa costureira sentada no palco, a gente fazia uma chuva de tecidos em cima dela e o usuário de crack conseguia achar finalmente a grande pedra dele, né? Que era o que ele procurava a peça inteira.
Então esses são os 958 metros que a gente fazia nesse percurso dentro do Bom Retiro. Deu para vocês verem um pouquinho do bairro, como ele funciona, né? Essa é a Três Rios, aqui ela é bem movimentada. Essa parte aqui que já é perto do metrô, que foi da onde a gente iniciou esse vlog. Que tem muitos bares aqui, tem aquele bar famoso também coreano, que tem por aqui do churrasco coreano. Então é uma região bem movimentada, final de semana principalmente. E aí aqui agora a gente vai sair lá na Praça da Luz, né, que é perto do metrô da Luz, da estação, que foi, quando foi inaugurada ela, as ferrovias e essa Estação da Luz, foi que começou toda a transformação do bairro também, né? Na época da migração dos portugueses. Eu vou mostrar para vocês ali onde fica a Luz e mostrar um pouco da Estação da Luz. Fica perto da Pinacoteca e do Museu da Língua Portuguesa também. Então ali se inicia, né, a Praça da Luz, que ela vai daqui até o outro lado, que é onde é a estação, que é para onde a gente está indo agora. Já saindo um pouco aqui do Bom Retiro, de onde a gente estava ali na Oswald de Andrade, na Três Rios, indo em direção aquela famosa Rua José Paulino, né? A gente vai pegar o início dela, daqui, por aqui. E aí tem um monumento ali, né? Brasil, Coreia, porque a migração dos coreanos foi um marco muito importante aqui para a mudança, né? A transformação do bairro aqui do Bom Retiro. É muito bom voltar depois de mais de 10 anos, né, que eu fiz essa peça. Foi uma das primeiras peças que eu fiz aqui em São Paulo, que eu cheguei em São Paulo em 2011. E aí eu fiz um musical, chamava Galinha Pintadinha. E aí depois eu vim para esse Teatro da Vertigem, que andava pela rua, que não era feito dentro de um palco tradicional. Foi uma experiência muito boa, única, que eu vivi nesse período. E é muito legal voltar aqui no bairro depois de mais de 10 anos para ver como as coisas se transformaram também por aqui, né? Porque não é um bairro que eu frequente tanto, assim, principalmente esse circuito que eu fiz com vocês. Mas foi bem bom, assim, revisitar isso. E ali já tem a Estação da Luz, né, de trem. E aqui é o início da José Paulino, da Rua José Paulino, do Bom Retiro. E ali é a famosa Estação da Luz, que é lindíssima, né? Aí no final dela tem a Língua Portuguesa e do outro lado a Pinacoteca. E serpenteando tudo isso tem o Parque da Luz, né? Que fica aqui. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Eu gostei muito de ter passeado por esse bairro depois de 10 anos, né? Fazer esse percurso. E foi legal trazer vocês aqui também para poder mostrar um pouco também dessa trajetória que eu fiz e desse bairro como ele tá agora, para quem nunca veio aqui ou quem não conhece essa região aqui.